Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, podendo ajudar, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, galera. Nesta quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2025, trazendo para vocês as últimas novidades e informações diárias aí do mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então aqui você ficará por dentro de todas as notícias e atualizações do Mengão. Já pensou o Botafogo também nessa semifinal? Porque eu acho o time do outra Botafogo coisa. bom. Eu acho o time do Botafogo muito bom, seria candidato a título. Mas o Botafogo não começou o ano ainda. Assim, se você você graduar os campeonatos, você vai pelo Mundial de Clubes, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, para chegar no estadual. Entendeu? Sim. Então, claro. Eu entendo a declaração do Felipe nessa graduação que você faz. Você vai graduando, você está partindo do campeonato estadual, que é o que tem menor importância nesse instante. Por Palmeiras, no ano passado, também era de menor importância, mas foi o único título que o Palmeiras ganhou. Sim. Entendeu? Esse ano, o Flamengo está brigando pelo título carioca, para mim é favoritaço, assim, disparado. Né? Para mim, a final do Campeonato Carioca eu já tenho desenhada. Né? Já? Na minha cabeça, sim. Já tenho a final desenhada do que vai acontecer na final do Campeonato. Você quer contar pra gente? Não, depois eu conto. Mas vejo que ele agiu, que ele pensou corretamente. Eu falei ontem, pô. É que eu não tava aqui ontem, vocês ficam guardando tudo pra quando eu não tô, né? Triste isso. Fla-Flu, final, Fla-Flu. Para Vai ser lindo. mim é Flamengo e Volta Redonda. Pra você, o Volta Redonda tá à frente do Fluminense hoje? O Flamengo tem... O Volta Redonda tem o melhor time que o Fluminense. Está mais arrumado que o Fluminense. Não, melhor time, mais arrumado eu concordo. Melhor o time do Volta Redonda é mais arrumado que o time do Fluminense. O time do Fluminense, o treinador do Fluminense não conseguiu arrumar o time ainda. E é o Mano Menezes. Tem certeza disso? Opa, e a torcida não vaiou? Ganhou com vaias? Ganhou com aplauso ou ganhou com vaias? Ganhou com o treinador dizendo que o time irrita. Não foi isso? Que ele se sente irritado? Mas porque não fez um campeonato bom, foi classificar no final, a gana apertada do Bangu, mas agora mudou. Vamos ver o primeiro jogo. O segundo jogo é lá, né? O segundo jogo é lá em Volta Redonda. No Raulino de Oliveira, sim. Lá em Volta Redonda. O Raulino. Aí é que a cotovia canta. Vamos esperar para ver a cotovia cantar. Essa pergunta que está aqui é boa, Capita. Em qual semifinal que a distância é maior? Para saber se você vai com o Pascoal ou com o Tetra. Acho que hoje, Dani, é Flamengo e Vasco. Diferença de times. Eu acho que o Fluminense pode acontecer, né? Pela tradição. O Fluminense tem ótimos jogadores, mas é algo que não encaixou. Como, por exemplo, o Volta Redonda. A questão coletiva, a gente não consegue encantar o torcedor. O Volta Redonda não é só nome, se classificou né? há 30 anos antes. Sim, é isso. O Volta Redonda ficou em segundo no campeonato, se classificou muito antes. Então, assim, a distância de time, Flamengo e Vasco, para mim, é maior do que Volta Redonda e Fluminense nesse momento. Rapaz, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Vamos ouvir mais um pouquinho do Felipe, porque o Felipe também fala sobre o modelo de jogo, para a gente fechar esse assunto. Eu quero falar de Campeonato Paulista também, porque eu quero saber para quem que vale mais em São Paulo. Acho que o negócio está meio embolado ali, cada um por um motivo diferente, a gente vai falar disso já. Mas só para fechar, já que a gente falou tanto das possibilidades do Felipe Luiz, né, vamos para o modelo de jogo que ele está tentando desenhar para essa temporada. Quando eu jogava, eu sempre pensava que o Flamengo ele tem uma característica única. A torcida ela exige um certo tipo de futebol, que seja apresentado um certo tipo de futebol que não vale só vencer. Isso me chamou atenção, porque eu sim joguei muitos anos no Atlético de Madrid, onde só vencer era suficiente. E durante todo esse processo meu no clube como jogador, eu entendi um pouco, né, entendi muito o que o torcedor sente, o que ele quer e por que as vaias. Por que o torcedor ele vaia no Maracanã? Por que ele não se sente identificado com a equipe? Então, a partir desse momento, quando eu já decidi durante muitos anos, né, que eu seria treinador, então eu pensei, junto com o meu auxiliar, em criar um modelo de jogo, um documento onde a gente pudesse fazer um modelo onde o torcedor se sentisse representado pelo que ele estivesse vendo no campo. E não é a forma que o Flamengo vai ganhar, se não escolher a forma que a gente vai perder. Se é para perder, prefiro perder dessa maneira, correndo riscos, pressionando alto, jogando com bola, fazendo um jogo de imposição.
O Zinho falou, né? A gente assim, que vê de perto a torcida do Flamengo, que sabe como é que funciona, faz todo sentido, né? Uma hora vai perder, fato que uma hora vai perder. Mas escolher como perder faz muita diferença, eu acho. Não, e é muito legal Dani e o Felipe falar isso, assim, para mim em particular, porque eu joguei no Flamengo uma época que era muito difícil. Uma época que o torcedor do Flamengo sofria demais. E aquele torcedor do Flamengo da minha época, ele só queria vencer. Sim. Tanto que nos meus jogos do Brasileiro, 2007, 2008, por exemplo, o 1-0 era festa no Maracanã, sabe? A bola na trave era comemorada e, assim, o entendimento do momento do clube. E aí, essa construção desse novo Flamengo, com relação à estrutura, a investimentos, enfim, a planejamento, fez com que o torcedor do Flamengo olhasse para o time da forma como ele sempre sonhou, né? Vendo, por exemplo, o Zinho, a geração do Zinho com o Zico, enfim, um time coletivamente que dominava, né? Esse marcar alto é uma coisa mais recente, né? Que a gente vê essa marcação alta, que vem muito da Europa também. Mas, assim, só fazer essa observação, porque é possível que as coisas mudem, sabe? Assim, então, na minha época, o torcedor do Flamengo, ele se identificava com 1-0, porque era aquele momento, mas sabe? Mas lá eles queriam raça. Raça, era isso. Eles pediam raça. Era isso, era raça. Então, assim, a gente entregava raça, o torcedor se sentia representado. Hoje, o torcedor do Flamengo, por tudo que aconteceu com o Flamengo, ele pede raça, eu acho que o torcedor cobra isso também, mas prega muito mais a questão tática, técnica e o domínio do adversário. Então é muito legal, é muito bacana ver esse momento do Flamengo e o entendimento do Felipe de conhecer o que a arquibancada quer ver em campo, né? Criar essa conexão ali, jogadores e torcedores, e isso faz o Flamengo ainda mais forte do que é. É engraçado, né, Zinho? Porque hoje você pensa, o Vasco levou o primeiro jogo da semifinal para, eu ia falar São Januário, para o Newton Santos, para o Tapetinho. Se pensar, ok, é o gramado sintético, a torcida do Flamengo vai ponderar até a página 2. 0-0 no Newton Santos para a torcida do Flamengo não é um bom resultado, apesar de definir em casa e ter um adversário de nível técnico mais baixo. É o que o Capita está dizendo e é o que o Felipe prega também. Nem ele vai para lá para isso, né, Zinho? Assim, é muito da geração do Felipe Luiz no Flamengo, que é o Flamengo 2019. Né? Exato. Os torcedores mais jovens, essa galera desse momento agora do Flamengo, está muito com aquele Flamengo do Jorge Jesus que encantou. O Jorge Jesus, da mesma forma que o Felipe Luiz nesse início dele no Flamengo, ganhou mais títulos do que perdeu jogos. O Jorge Jesus foi assim, né? Foi embora do Flamengo dessa forma. Se não me engano, ele ganha 5 títulos, só perde 4 jogos. O Felipe Luiz está indo por esse caminho, nesse início dele. Ganhando títulos, né, e perdendo pouco. E a memória do torcedor é aquele futebol envolvente, muito ofensivo, de domínio total. Dificilmente o Flamengo é dominado. Passou momentos difíceis agora aí, nessa transição de treinadores, e aí a gente pode enumerar vários. O último, o Tite, que realmente não encaixou, teve os problemas dele, de escalação, de contusão, mas o modelo de jogo não encaixou com o que a arquibancada gosta de ver. E aí aconteceu o que aconteceu. Chega o Felipe Luiz e o Flamengo ganha a Copa do Brasil sendo dominante, aquela semifinal e final. Então o Felipe Luiz, ele é responsável por isso também. Não é só a geração lá do Zico, não. É o Felipe Luiz também. Porque aquela galera lá, muita gente fala, né, o Fábio Luciano, Pascoal, que o tic-tac era lá do Barcelona, de Iniesta, de Xavi. Mas o Flamengo de 81 era um verdadeiro tic-tac, né? Bola no pé, em pé, não tinha negócio de chutão. Era um prazer, uma honra ir ao Maracanã assistir o Flamengo de Adílio, Zico, Nunes, Andrade, Tita, Mose, essa galera toda, né? Júnior, Leandro. Então, assim, era um time que encantou e nós que fomos chegando, tivemos que conviver com essa pressão daquele time, tudo que eles fizeram a chegar a ser campeão do mundo. Essa galera de hoje está tendo que responder muito uma cobrança de um time do que fez também em 2019. Então o torcedor do Flamengo está acostumado nesses últimos anos, é incrível, o Flamengo está chegando em todas as decisões, está vencendo todos os títulos aí possíveis, tá brigando, quando não é campeão, chega ali, porque a gente só pensa, foi um fracasso. Pô, mas chegou numa semifinal, ou chegou numa decisão, ou ficou até o final do campeonato brigando para ser campeão.
e tendo tantas competições. Mas assim, o Flamengo, mesmo com a mudança de treinadores, ele figura sempre. Tem Palmeiras, aí o Atlético chega às vezes, o Grêmio chegou ali com o Luis Soares, o Internacional chegou, né? Mas o Botafogo agora, recentemente, mas Flamengo e Palmeiras sempre estão chegando. Agora que outras equipes também estão competindo mais. E a torcida do Flamengo já é exigente por natureza. Jogar no Flamengo, Fábio Luciano, me ajuda aí. Jogar no Flamengo não é para qualquer um, não. É pressão, são 45 milhões de torcedores e sem contar os secadores. Porque até os secadores ficam de olho nos jogadores do Flamengo, do que eles estão fazendo. É incrível. Também tem isso. Tem 40 milhões a favor e quanto é que é a população do Brasil? 220? E mais todo o resto, vou fazer essa conta não, que eu posso ter vergonha, Pascoal, mas todo o restante conta, 180? Um tio meu, Dani, ô Pascoal, desculpa, essa é boa. Tinha um tio meu tio Drico, infelizmente não está aqui mais com a gente, muitas saudades dele, meu parceiro de pescaria, tio Drico. Rubro-negro. Aí ele falava assim, ô Zinho, qual é a maior torcida do Brasil? Eu falei, do Flamengo. Ele, não. Eu falei, como é que é? Não é do Flamengo. Não, do Corinthians não é não, tio. Não. São os que torcem contra o Flamengo. Isso aí une bastante gente. Ô, Pascoal, vou te dar uma chance, Pascoal. Olha aqui, ó, Vasco e Flamengo jogarão no Newton Santos o jogo de ida. Quer rever aquele negócio que você falou? Não. Para mim, o Flamengo é favoritaço nos dois jogos. Jogando no Tapetinho, depois jogando no Maracanã. O Flamengo é favorito nos dois jogos. Não muda nada o fato de ter tirado o jogo de São Januário? O Vasco tem que criar um fato novo. Isso. O Vasco precisava criar... Não sei o quanto o Vasco se beneficia desse fato novo, eu tenho dúvida. Assim, mas pode não se beneficiar, mas pode atrapalhar o Flamengo. Não podia ser em São Januário não, Dani? Não, é que Flamengo e Vasco, na verdade, não pode ser em São Januário por uma... Até onde eu sei, posso estar aqui me equivocando e vou procurar saber durante o intervalo para trazer a informação certinha, mas até onde eu sei, Flamengo e Vasco nunca é realizado em São Januário por uma questão de segurança e de quantidade de pessoas. São dois quesitos que não permitem que este jogo específico seja lá. Você jogou de alguns anos para cá. Você não, né? Eu não, nem chegava perto de alguns anos para cá já não existe mais isso. Eu, por exemplo, nunca cobri de 2000 sei lá, muito para cá. 92, Flamengo e Vasco em São Januário. É uma questão de segurança e de número de público também na semifinal. Então teria que ser no Maracanã, e aí tem todo o imbróglio do Maracanã ser administrado para o Flamengo e o Fluminense, para não tirar do Rio, o Vasco leva para o Newton Santos. Assim. Eu imagino que o Pedrinho, que o Vasco preferissem jogar na própria casa, em São Januário, se isso fosse possível. Porque eu não vejo quanto benefício traz ao time do Vasco. Pode não trazer tem benefício. Mais torcida, okay. Mas se puder atrapalhar o Flamengo, melhor. Entendeu? Pode não trazer benefício nenhum. Para mim, o Flamengo é favorito em qualquer circunstância diante do Vasco da Gama. Com todo respeito ao Vasco da Gama, todo mundo sabe que eu tenho um carinho enorme pelo Vasco, mas há uma disparidade de força enorme entre Flamengo e Vasco da Gama. O próprio treinador do Vasco reconheceu, né? Diz que o time está muito atrás dos outros times grandes cariocas. Então, quando o treinador reconhece isso, ele está realmente criando uma situação de mostrar para o torcedor: a gente não tem a mesma qualidade do Flamengo. Mas é decisão. Sim. Mesmo se fosse um jogo só, era mais apertado. Mas como são dois jogos, é 80-20. A única coisa que eu acho que os jogadores do Vasco que postaram aquela mensagem do gramado sintético, lembra? Que todo mundo postou? Sim. Então, tinha que apagar. E se você tem a chance de jogar no gramado natural e leva para o sintético para levar uma vantagem, então já não vem falar... Mas aí não é uma decisão do jogador, Não, mas Dani, mas assim, o jogador, ele não é uma decisão, mas tem uma influência. O jogador do Vasco fala, não, leva o jogo para o Maracanã. Exatamente, leva o jogo para o Maracanã, a gente tem condição, vamos para o gramado natural. Flamengo e Fluminense administram. Como os dois vão jogar a semifinal lá, que tem a relação do Flamengo... Não seria possível você fazer mais um jogo, provavelmente pela questão do gramado. Teria que tirar do Rio. Essa é a questão. E só o jogo Vasco e Flamengo teria que tirar do Rio. O comando do Vasco, por duas questões. Aí só para ratificar a informação, o nosso príncipe da Gávea manda aqui uma informação, falando que pelo regulamento as semifinais têm que ter ingresso 50-50, o que já é um benefício maravilhoso ao futebol, né? 2 torcidas num estádio. E o nosso Fabrício da Fiel me mandou um trecho da nota da mudança do estádio, que diz o seguinte: o laudo técnico de segurança leva em consideração, além da rivalidade entre os clubes, as condições de acesso aos torcedores. São Januário
Januário é fora de possibilidade. Analisando os fatores de potencial risco contidos no trajeto a ser percorrido até o local da partida, como as ruas, pelo deslocamento, visando manter a segurança. Então eu peço desculpas pela colocação, mas é que seria para os jogadores, né? Que a gente criou uma questão de que o gramado sintético ele causa um dano ao atleta e os jogadores compraram essa briga. Eu só falei com essa questão. Porque como a gente talvez levou a possibilidade de que, poxa, o Vasco leva o jogo para o gramado sintético para levar algum tipo de vantagem no enfrentamento, então eu, na minha opinião, achava que não é o movimento correto se eles estavam lutando, todos os jogadores estavam lutando com relação a essa questão gramado natural e gramado sintético. Eu também acho que o jogo foi levado para lá para o Vasco complicar o Flamengo, sabe? Criar uma dificuldade, o entendimento de jogo. A gente sabe que os jogadores que não estão acostumados ali, isso é um debate, né, nacional, eles não se sentem bem, eles não conseguem produzir o mesmo resultado do que os jogadores que são acostumados a jogar no sintético. Então é isso, assim. Seria muito bom se esse jogo fosse em um gramado natural, Maracanã ou em outro lugar, pelas questões que foram discutidas pelos clubes e pelos jogadores com relação ao gramado sintético. Sim, é que o único ponto é que como Flamengo e Fluminense administram juntos o Maracanã e já tem as semifinais de volta, de ida do Fluminense e de volta do Flamengo, provavelmente haveria um outro entrave aí pela cessão do Maracanã ao Vasco. E aí a minha compreensão nesse momento seria no Newton Santos ou seria fora da cidade do Rio de Janeiro para ver condição de jogo. Eu acho pior. Eu fico pensando aqui muito mais em termos de segurança, né? É porque a gente sabe que o Rio de Janeiro essa semana já começa, nem sei se eu estou falando corretamente, a gente já tem mais de uma semana que já tem bloco desfilando. Uma semana? Tem um mês que já tem bloco no Rio de Janeiro, Osvaldo? Tem isso? Opa, olha é de mês? Não. Já tem um mês? Sim, conta pra ele, sim. Quando foi o primeiro? 5 de janeiro, mais ou menos. Bloco de carnaval? Só os ensaios da escola de... E ativa a notificação para você não perder o próximo vídeo. Mas, nesse momento, eu vou trazer aqui o que pensa o Flamengo em relação a esse movimento do Vasco da Gama. Primeiro, falar sobre o Vasco. Eu, particularmente, não estou entendendo por que o Vasco quer levar esse jogo para o Newton Santos. Vamos lá. A gente quer tirar o Flamengo da zona de conforto. Estou trazendo aqui uma ideia. Beleza. Mas os jogadores do Vasco também vão sair da zona de conforto porque eles não estão acostumados em jogar numa grama sintética. Outro ponto. Isso até mesmo um dirigente do Flamengo levantou a bola comigo. Cara, seria totalmente contraditório, porque o Felipe Coutinho é um dos jogadores que está comandando aquela situação toda, aquele protesto todo dos atletas em relação à grama sintética. Então o Coutinho, ele é contra a grama sintética. O Verratti também é contra, ele se manifestou contra a grama sintética. Estamos falando de 2 dos principais jogadores do Vasco da Gama. E aí a diretoria quer levar o jogo para o Newton Santos. Eu particularmente acho que quem vai sair ganhando nessa história toda é o Flamengo. Porque o jogo na grama sintética é muito mais corrido. O que o técnico Felipe Luiz sempre pede aos jogadores do Flamengo. É o que o Felipe Luiz tanto ama. Então, no ponto de vista futebol, dentro das 4 linhas, o Flamengo vai sair ganhando com essa possível ida do jogo para o Newton Santos. E vamos lá, torcida, não vai mudar em nada, porque a torcida do Flamengo, para mim, vai comparecer em bom número, a torcida do Vasco também acho que vai comparecer em bom número. Segurança, aí vamos entrar no que pensa o Flamengo. O clube não se manifestou oficialmente, mas eu apurei o seguinte em relação a esse assunto lá no Flamengo. A diretoria do Flamengo considera praticamente impossível a polícia militar autorizar esse jogo no estádio Newton Santos, pois é uma partida de altíssimo risco e ainda mais sendo sábado de carnaval. E a gente sabe como é o Newton Santos. É apenas uma chegada, apenas uma saída e não tem nada contra o estádio. Eu não estou sendo contra o estádio. Isso é um fato. Isso é o que a segurança diz, o que a polícia militar diz a todo momento. E o outro ponto é isso que eu acabei de mencionar. Seria totalmente incoerente. O Coutinho é contra a grama sintética, o Verratti é contra a grama sintética. Não faz sentido. Eu acho que o Vasco só iria perder se fizesse esse movimento. Para São Januário eu até entendo, porque de fato é a casa do Vasco da Gama. É literalmente onde o Vasco joga e eventualmente treina. Então, acho que para São Januário eu até entenderia, mas está fora de cogitação. Newton Santos, eu acho que o Vasco só tem a perder. O técnico Felipe Luiz
Se eu conheço bem, deve estar assim, vai para o Newton Santos, vai para o Newton Santos. Porque lá eu acho que a chance do Flamengo ganhar é muito maior. Pelo menos essa é a minha visão. Se você concorda ou discorda, pode opinar à vontade aí. Vamos agora falar de Pedro. Ótima notícia do atacante Pedro, sobre o atacante Pedro. Lembrando que alguns dias atrás eu falei para vocês que o Pedro tinha volta prevista para abril. E hoje o Flamengo emitiu um comunicado oficial bem grande. E eu vou resumir aqui, ó. Sob o comando do preparador físico Júnior Bezerra, Pedro fez exercícios de coordenação dos movimentos, trocou passes, driblou estacas fixas e até balançou as redes dos golzinhos posicionados no campo. Antes, com a fisioterapia, fez atividade de mobilidade e força. Sem queimar etapas, a mudança de estágio na recuperação de Pedro foi possível após avaliações que atestaram sua evolução positiva. Um trabalho realizado em conjunto entre o cirurgião que operou o atleta, os médicos do Flamengo, os fisioterapeutas do clube e principalmente o próprio Pedro. E aí tem declaração enorme aqui do Fernando Sasaki, médico do Flamengo. Em resumo, cara, o Pedro evoluiu bastante, está treinando no campo e ele tem volta prevista para abril. É isso mesmo, torcedor. Lembrando que esse jogador... Nossa, bati aqui, balançou a câmera aí, perdão. Lembrando que esse jogador operou em setembro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 7 meses de previsão para ele voltar. Isso está acontecendo graças ao trabalho em conjunto de todos esses profissionais que eu acabei de mencionar do Flamengo. Também vale mencionar o departamento médico da gestão passada, que também fazia um grande trabalho com o Pedro. A gente não pode apenas ressaltar esse departamento médico. E também graças ao trabalho do próprio Pedro, que se dedica muito diariamente para poder evoluir 1% todos os dias. E ele ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Para mim, vai ser um grande reforço caseiro. Um grande reforço caseiro. E se ele voltar bem, estou partindo do princípio, ele voltando bem, porque a gente sabe que foi uma lesão grave no joelho, a segunda dele no outro joelho. Nos tempos de Fluminense ele já havia operado outro joelho, agora operou, não lembro qual que ele operou agora, mas enfim, é a segunda cirurgia de joelho que ele passa, mas ele voltando bem, para mim é titular absoluto. E hoje eu estava até conversando com o Paquito, o Rodrigo Cabelli, produtor lá do SBT, cara, como que vai escalar o ataque do Flamengo? Eu particularmente escalaria assim: Pedro centralizado, Bruno Henrique na esquerda, Luiz Araújo na direita. Esse seria o meu trio ofensivo, e eu estou partindo do princípio, todos bem fisicamente. Bruno Henrique voando do jeito que está, Luiz Araújo voando do jeito que está, e o Pedro voltando a jogar, voando como ele estava antes da cirurgia. Eu escalaria o Flamengo assim, e isso aqui não é um demérito do Gonzalo Plata, que está jogando muita bola, não é um demérito a Cebolinha, que infelizmente se machucou de novo, não é um demérito ao Michael, que está lesionado, mas eu estou apenas botando aqueles que eu acho que nesse momento estão jogando muita bola. E por falar nisso, galera, uma atualização aqui sobre os jogadores. Vamos lá. Alexandro, Ayrton Lucas e Juninho. Ayrton Lucas treinou normal com os demais jogadores do elenco, está, entre aspas, liberado para jogar no sábado diante do Vasco da Gama. Alexandro e Juninho foram a campo e fizeram trabalhos com fisioterapeutas. O Flamengo tenta deixá-los à disposição para sábado contra o Vasco pela Semi do Carioca. E o De La Cruz treinou normalmente após desfalcar o Flamengo contra o Maricá por conta de um corte no pé sofrido em casa. Então, De La Cruz treinando normal, a tendência é que fique à disposição no sábado para pegar o Vasco da Gama. E para finalizar nosso vídeo aqui, galera, só uma atualização sobre o Thiago Maia. Santos e Internacional estão finalizando a troca de documentos nessa terça-feira pela operação do Thiago Maia. Tanto o Peixe quanto o Colorado, espero que a assinatura seja ainda nessa terça. Acabaram de me passar aqui, em off, Venê, existe chance de ser Maraca por questões de segurança. Não estava definido Engenhão, que no caso é o Newton Santos, apesar da intenção no Vasco. Então, a tendência é que seja no Maracanã. E sobre o Thiago Maia, eles vão assinar hoje e depois o discurso lá no Santos, depois que assinar com o Internacional, vai apresentar a garantia bancária que o Flamengo exigiu.
que é o Isso aí é um trabalho pensando nisso, né? Fortalecer a musculatura dele. Se foi comemorado é porque os caras sabiam realmente, né, o que viria por aí, né? Assim, falando de Pedro, eu joguei muitas vezes contra o Pedro, né? O Pedro é um jogador completo. Né? O Pedro, se você falar, o Pedro faz gol de cabeça, o Pedro faz gol de letra, o Pedro faz gol de bicicleta, o Pedro faz gol de cavadinha. O Pedro, as pessoas acham, de repente, pela altura do Pedro, né? O Pedro é um falso lento, ele não é lento, né? Ele é um cara que é rápido, ele faz jogada, às vezes você acha que ele vai chutar, ele corta, né? Às vezes você acha que ele vai tocar na bola, ele faz um corta-luz. Né? Então, assim, para mim, realmente, o Pedro é um 9 da seleção brasileira, né? Voltando bem, a gente espera realmente que ele possa voltar bem, né? Porque é complicado você ficar tanto tempo parado, né? Mas eu sei que é um cara que, com certeza, se cuida muito, né? E se o Flamengo está comemorando, todo o staff está comemorando, é porque realmente ele já está curado e é o 9 da seleção, sem dúvida nenhuma. O Lédio citou a imagem do Pedro. Vamos rodar de novo a imagem do Pedro. Eu achei ele mais forte, mas mais forte no bom sentido. Mais forte não é... Musculatura. Gostei da agilidade dele também, né? Que é o que perde logo de cara, né? Força física, agilidade é o que o jogador acaba perdendo depois de uma cirurgia. Queria pedir para a gente rodar de novo as imagens. Porque assim, se o clube divulga essas imagens, é que ele está celebrando o retorno do Pedro, né? Podemos até tirar a tarja para a gente notar. E assim, o Flamengo está com muita expectativa, insisto. Em maio ele volta. E o Flamengo entende que vai ser assim uma volta com ele melhor do que ele estava até antes de se machucar. E você cita o Felipe Luiz, né? Eu já vi o Felipe Luiz em coletiva falar que ele vai montar um Flamengo praticamente baseado nele. Ele é o artilheiro do novo Maracanã. Ele é o primeiro jogador que fez mais gol no novo Maracanã desde 2013. Passou o Gabigol, que era o Gabigol. E depois é o Bruno Henrique. Você vê como é que o Flamengo é dominante ofensivamente. Aí que vem o Cano. Agora, uma coisa que é importante, ele vai passar por um processo um pouco parecido com o do Neymar, né? O Neymar ficou por mais tempo, é claro, do Pedro é menos, mas, gente, vai ter um processo, ritmo de jogo... coragem para colocar o pé, a perna dividida, confiança, né? Agilidade, confiança. Então, também eu acho que está programado assim, né? Imaginando-se para maio esse retorno dele, exato, né? Tá próximo, realmente está próximo. Mas mesmo assim vai ter que ter toda essa paciência, a readaptação do atleta, de fato, para ele ficar tininho dentro do que todo mundo imagina. O que eu gosto do Pedro aí, o que eu vejo, né? Além do que o Led falou, né? Da musculatura dele, ele tá forte e musculatura bem definida, né? E não está mancando. Isso é importante demais para quem está voltando de lesão, principalmente a lesão importante que ele teve, não está mancando. Ele gira em cima do joelho, gira em cima do corpo ali, né? E tem agilidade, hábil a fazer tudo. Então isso aí é muito importante para um jogador que ficou tanto tempo parado. O que eu vi, como eu tenho o joelho bichado, acabei me interessando sobre isso, é que como não inchou, e é raro não inchar após uma cirurgia, ele já pôde fazer aquele trabalho de contração muscular desde o primeiro dia. Então, assim, ele já pôde trabalhar a musculatura. Já, assim, no pós-operatório, já começou a trabalhar a musculatura, fazendo contração. Não com peso, com musculatura. E que isso é essencial para a volta dele sem percalços, assim. Então, foi uma recuperação muito limpa, é o termo que eles usaram, assim. O joelho ficou limpo, não teve contratempo na recuperação. Visando a seleção brasileira, no dia 7, o Dorival convoca o grupo que vai enfrentar só a Colômbia em casa e a Argentina fora. Pedro não estará nessa lista. E aí a gente começa a olhar para os jogadores que podem estar nessa lista, do dia 9. Né? A gente mostrou os centroavantes que estão no futebol brasileiro. Por exemplo, eu acho que o Yuri Alberto é um nome que pode estar no radar. É o artilheiro do Brasil na última temporada. E quando você olha para os atletas que estão fora, a gente tem João Pedro... Puxar o freio de quem está feliz? Não! Eu não tiro ilusão e felicidade de ninguém. Não. Eu só tô ponderando aqui para depois não falar que Deus não ajuda. Olha, o time não foi bem, o treinador não estava tão pronto. Eu peço calma. Isso não quer dizer que não esteja muito bom. O time realmente tem jogado um futebol de altíssimo nível, encantado muita gente. Ganhou a Supercopa. E ele passou por desafios difíceis nesse começo de carreira. O que ele tá esperando? Ele ganhou... Será que ele ganhou o Carnaval Carioca também? Ele quer que ele ganhe o Mundial. Não, o Carnaval não. Calma. Eu só vou falar uma palavra aqui. Calma.
Agora vocês podem falar. Fiquem à vontade. Eu acho a nossa felicidade de ter o Futebol 90 aqui é porque a gente tem opiniões diferentes. Se tem a felicidade de ter o Zé que jogou e fez o curso recentemente de treinador. Tá fazendo. Então, Zé, eu fico imaginando o Felipe vendo que ele já é escolado, tá? Já sabe. Ele sabe, aliás, um abraço para ele, que ele é gente boa, todo mundo fala muito bem dele. Ele fica olhando, ele deve se divertir com essa coisa do Brasil mesmo. Eu tô nessa ala, acho que já é o melhor técnico, vamos valorizar e tal. E aí o Prats traz o pé no chão. Mas qual é a grande característica do Felipe Luiz, você que está fazendo o curso de treinador e jogou, para falar assim, este é um cara, o sucesso dele se dá por esse mérito? Boa tarde, Edu. Boa tarde, Bubu, Nath. É louco, Tchakara Prats, todos estão nos assistindo. Eu acho que o mérito dele é o entendimento sobre o clube onde ele se encontra. Sou treinador do Flamengo, aqui ele teve a felicidade, né, e o conhecimento por ter jogado lá, por ter vivido esse momento de 2019 com o Jorge Jesus, então ele absorveu bem, ele sabe o que os torcedores do Flamengo esperam do time do Flamengo, não só o time do Felipe Luiz, não é isso. Qualquer treinador que passar ali, ele vai ter que fazer um determinado tipo de jogo, né, porque todos nós, todos os torcedores ou todas as pessoas que assistem o Flamengo jogar esperam esse tipo de jogo. E ele, de forma inteligente, conseguiu fazer isso, né? Ele tem, por característica, esse time vibrante, esse time que joga objetivo, 2, 3 toques, muitas vezes já está finalizando. E tem, eu acho que uma das características, duas características que eu acho que são... Uma é boa e outra é ruim, dependendo da forma como você aplica. A boa é que ele sabe que o futebol também se joga sem a bola, né? Então você vê o time do Flamengo hoje, perde a bola, todo mundo pressiona, todo mundo tenta roubar essa bola, não consegue, volta, recupera posicionamento e depois começa de novo. Essa é uma boa característica. E a outra que eu acho que às vezes nem tanto, às vezes é bom, às vezes é ruim, é que ele tem uma autocrítica muito forte. Muito forte. E ele tem que entender que muitas das vezes não vai depender dele, porque ele, até um certo ponto, ele tem que ficar na linha ali na linha marcada, né, do treinador. Ele não vai poder tomar as melhores decisões, ele vai poder ajudar os jogadores. Mas um jogador, às vezes, vai tomar uma decisão errada, ao invés de chutar, vai passar, ao invés de passar, vai chutar, vai virar um jogo, erra e sai um gol, ou seja, e aí essa responsabilidade ele chama muito para ele. Eu acho que isso aí, em determinados momentos, isso é legal, porque você não se deixa levar pelo oba-oba, porque é muito fácil. Quem vive no futebol é muito fácil ter o oba-oba, mas ao mesmo tempo ele pode ter uma responsabilidade que muitas vezes pode sobrecarregá-lo e aí isso não é muito legal para a saúde da pessoa, né? Eu falo para a saúde. No mais, eu acho que ele é um dos grandes treinadores que nós temos aqui. Nós temos vários bons treinadores, cada um com a sua característica. Por exemplo, nós vimos o Felipe Luiz trabalhar no Flamengo dessa forma. Ele conseguiu. Será que, por exemplo, ele vai e ele demonstra muito esse entendimento de que ele está no Flamengo? Será que, por exemplo, se ele for para o Atlético de Madrid, um exemplo, porque ele tem uma história lá, ele vai conseguir fazer o time jogar igual o Flamengo? Que é um desafio. Ou ele vai falar assim, não, peraí, eu vou manter as características do time? Nós não sabemos ainda, pela falta de experiência dele em outras equipes, para nós entendermos, ele consegue fazer isso, né, agora nesse time aqui. E não é aquela história, não, vem dirigir o Pindamonhangaba da sexta divisão. Não é isso. É que são times diferentes. Por exemplo, você dirige o Corinthians tem uma característica de jogo diferente da do Flamengo. Se você dirige o Santos, é muito parecido com a do Flamengo, porque os torcedores estão acostumados com isso. Você dirige a do São Paulo, também, da mesma forma. Então tem essas nuances, essas variedades, que aí eu não sei se ele vai conseguir, se ele vai se adaptar ao clube ou ele vai chegar no clube e colocar a forma dele de jogar futebol. Tem isso que ainda a gente precisa ver, né? É o primeiro trabalho dele. Ele vai ter que se adaptar também ao que o mercado vai oferecer para ele. Tá, mas ele já mostrou também que ele se adapta muito a cada jogo. Isso, legal. O jogo que ele precisa mudar a estrutura, em qual ele precisa mexer em algumas peças ali do tabuleiro dele para o time ter uma postura diferente, seja na marcação, na recomposição, até mesmo a forma de atacar. É como o Bubu falou, é um time muito vertical, é um time de muita intensidade, daquilo de pegar a bola e não ficar naquela morosidade de toca para o lado, toca para o outro, recua o time, aquela preguiça que tinha, aquele descanso, né? Você assistiu o jogo do Flamengo, você entendia que ia demorar para chegar ao ataque. Hoje não, hoje o Flamengo tem uma característica que se assemelha muito à característica dos jogadores,
essa forma de você ter jogadores de intensidade, de você ter laterais, principalmente pelo lado direito com o Wesley, que é um cara que apoia muito, tanto no corredor quando vem puxando por dentro. Então, assim, a característica dos jogadores, a característica do que se espera do Flamengo pela qualidade técnica que tem e também do seu treinador. Porque vale lembrar, outros treinadores passaram por lá, tentaram fazer, não conseguiram. Outros tinham outro tipo de filosofia de trabalho e isso ficou muito evidente. E ficou evidente também que o time não conseguiu se adaptar. Então, tem a característica dos jogadores, tem a ideia do seu treinador que casa com essa característica e também a filosofia do clube. Porque é natural que as pessoas comparem com o Flamengo de Jorge Jesus. Inclusive, o Bubu já falou que, né, é muito vertical, tem o futebol arte. E aí as pessoas, essa sombra, o único capaz, na época, eu me lembro, você é desse tempo, Bubu, que nos cinemas o sucesso era Caçadores de Fantasmas, você lembra? Ghostbusters? Lembra? Lembro, 84. Lembra? 1984. Geleia? O primeiro, né? Porque teve o 2 e tem uma versão mais recente agora. Mas o primeiro original, 84, eu fui no cinema. Eu lembro. E aí o que acontece, Bubu? Por muito tempo ficou esta sombra do Jorge Jesus. Aí quando o Jorge Jesus volta, quantos passaram aí? Vamos lembrar aqui, quantos passaram depois do Jorge Jesus? Vamos lá. Só o brasileiro, você quer? Domenech. O Domenech ligou. Gabigol, William Arão, Domenech. Paulo Souza vai sair, meu São Paulo, Vitor Pereira. Vitor Pereira, Rogério Ceni, Renato Gaúcho e Dorival. Foram 8. Que a gente lembra aqui, né? 8 rescisões. 8 rescisões, exato. 8 rescisões. E cara que saiu até campeão. E agora vem o 9º, nessa conta que nós fizemos, que é o Felipe Luiz. E olha que nessa lista aí nós citamos caras experientes e vencedores. Sim. Que não aguentaram o tranco que é o Flamengo. E aí o único que é o cara que chegou e falou, esqueçam essa coisa de fantasma, Jorge Jesus, aqui é o filipismo. Foi o único que acabou com isso? Foi. Muito boa a tua metáfora. Porque quem assistiu os Caça-Fantasmas sabe que eles têm um dispositivo que captura o fantasma. Eles jogam, né? O fantasma tá voando. Sim. Eles jogam o dispositivo. Tipo uma pokebola. E aí aciona um botão ali, aquele dispositivo se abre e captura o fantasma. O fantasma fica preso dentro do receptáculo fantasmagórico. Como é que é? É o receptáculo. O fantasma... Ele é especialista. Ectoplasma. Correto. Não existe. O fantasma. Muito bom jogador. Ele faz o externo desequilibrante ali, né? Sair. Então, o ectoplasma, você precisa de um dispositivo especial para capturá-lo. É o Padre Quevedo, pô. Enquanto todos esses técnicos que você citou treinavam o Flamengo, o fantasma do Jorge Jesus ficava rondando na Gávea, no Maracanã, onde o Flamengo ia... Como é que o fantasma fazia? né? Os fantasmas se divertem. Ele foi isso, pegou e saiu. Não, vou para Portugal. E saiu. Levou o espectro dele para o velho continente. E agora ele foi para o Oriente Médio atrás de dinheiro. Então, hoje, o flamenguista, assim, ele tem saudade do Jesus, mas ele está muito feliz e realizado porque veio um caça-fantasma, o Felipe Luiz, para exorcizar esse fantasma e deixá-lo preso, talvez eternamente, no receptáculo fantasmagórico. Como diria Sérgio Aurélio, fazendo sustentáculo do espetáculo. Você não pode cruzar os raios. Após essa aula, acho que a gente tinha que encerrar o programa. Como é que é? O caça-fantasma tem uma arma que é de próton, né? São de prótons. Olha, isso aqui tá passando vai, tá no ar, vai. É uma arma de prótons. Então você atira no fantasma. Mas você não pode cruzar os raios. Porque são prótons, vão dar uma explosão muito grande. Correto. O Felipe Luiz está sabendo controlar, dosar a arma de próton dele. Você tá de folga no carnaval, não tá? Tô de folga no carnaval. Você vai estar sábado à noite? Vestido de caça-fantasmas em algum lugar por aí. Eu tenho uma fantasia de alienígena inflável. Não, eu vou sair. Pelo amor de Deus, cara. Você vai mandar foto. Nós vamos descer no... Não. Ela tá na gaveta, faz tempo que eu não tiro, eu vou ter que sair um dia de alienígena inflável. Mas é aquele que caça-fantasmas é vai um um ótimo... alienígena, tipo, nas suas costas, assim, não é? Esse aí. Esse aí. E é animado, ele é animado. Ele é animado, ele não vai com tudo. Né? É novidade aí do mercado. Mandar um abraço... Não se aperta não, Zé. Não. Mandar um abraço pro Luiz, nosso cinegrafista lá do Rio. Luiz, é gente boa demais. Um abraço pra toda essa equipe do Rio. E ele tá falando algo interessante. Ô Zé, que ele fala, tem que ter humildade e tal, mas Zé, Nath, meus amigos, já, eu quero que o Dorival fique, eu quero que o Dorival continue, mas se
Fala. Não, calma. Você já tá... Ué? Já. Semana passada com isso aí. Não, semana passada. Você fez isso semana passada com o Zubeldia. Aonde você vai terminar com isso? Zubeldia. Esse flamenguismo tá te matando, Eduardo Menezes. O Dorival Júnior fez um excelente trabalho no Flamengo e eu quero que ele fique na seleção. Não, é que daqui a pouco vão começar a falar... Vão começar a falar do Felipe Luiz em Europa, seleção brasileira, e eu acho que isso, minha opinião, de um cara que adora o oba-oba, é que pode ser a grande chave da carreira dele. Porque ele embarcar nessa de... já tô grandão aqui com menos de um ano. Não, eu não acho. Eu não acho que o Felipe tem essa característica. Não acho. Quem conhece o Felipe sabe. Eu tô dizendo que ele já recusou, inclusive, a convite especulação. Eu acho que assim, ele pra tá bem. Ser parte da comissão. Ele tá bem consciente da carreira dele, ele sabe exatamente o que tem que ser feito, ele sabe os processos que estão acontecendo e que irão acontecer. Né? Mas assim, eu vejo como natural ele tendo uma possibilidade de ir para a Europa. A esposa é espanhola, ele viveu praticamente a carreira inteira dele na Espanha, ou seja, tem portas abertas pelo profissional e principalmente pela pessoa que é. Então eu não vejo nenhum problema se daqui a 1 ano, 6 meses, 3 meses, a gente não sabe, né, a vontade de Deus ali, ele recebeu uma oferta e falar, olha, obrigado e estou indo embora. Não sei se vai ser do Flamengo, não sei se vai ser onde ele estiver, né, porque nós não sabemos exatamente como funciona o futebol e nem tem a previsão, nem prever exatamente onde o rapaz vai estar, né? Isso aí só Deus. Então, a única coisa que eu desejo é felicidade para ele, sucesso, saúde e paz. O resto, acho que ele corre atrás, porque ele é uma ótima pessoa. E se prepara muito para isso. Nath e Prats, Bubu cravou, entreguem as taças. Ele já falou, Carioca é do Flamengo. Taça, então, ele avisou. O Vasco não tem nem chance. Aí sim. O Brasileirão é do Mengão. Quem mais? Fala de novo ali, então, pra câmera 3. A Libertadores 3. é do São Paulo. Não, os campeões estaduais, eles já sabem. Isso já tem falado. O Flamengo entra como favoritaço pro brasileiro? Sim. Entra quem? O Mirassol? Ué? Não. Pera um pouquinho, não tem só dois. Tem revolta. Nossa, muito favorito, esse aí não tem. Quem falar pra mim? Quem é o a Ponte um dia, o Mirassol outro. E o Coringão? Você tá revoltado. O Coringão vai ganhar o Paulistão. E o Palmeiras, Vitor Roque? Esporte Clube Corinthians... Paulista, vai ganhar o Paulista. Me ajuda aí, bate aí. Não é? O Zé não gostou. Me ajuda aí, Mas entrega, então... Depois o Zé vai falar obrigado pra mim. Quando o Timão ganhar, ele fala, pô, eu quero reconhecer aqui, o Bubu já avisou. Flamengo é sem dúvida um dos candidatos Flamengo na todos Liberta. os títulos que vai disputar. Sim. Ponto. Isso aí sim. a querer antecipar o final do ano, eu não consigo, não. Não tenho essa visão do futuro que tem o Bubu. O Bubu vem do futuro, né? Eu já não consigo fazer essa... E sabe o que pode... Eu não saio do espectro pra... O que já tá bom... Plasma? O que já tá bom pode ficar ainda melhor. Sabe quem já tá na transição pra voltar a treinar? Pedro. Ajuda. Tá? Era pra ser meio do ano, hein, Zé? Já tá, a fase tá tão boa, tão maravilhosa, o trabalho bem feito do Departamento Médico do Flamengo, já voltou, já tá na transição. Tem a recuperação do atleta também, né? Imagina com o Pedro jogando aí. E é um retorno, né, Edu, que é muito importante para o Flamengo e, nesse momento, pode ser importante também mais à frente para a seleção brasileira, né? Porque quando ele tem a contusão que é muito grave, ele estava em alta, ele foi artilheiro do país, mesmo praticamente 3, 4 meses sem jogar. Para o Flamengo, o retorno do Pedro é uma grande notícia. Grande notícia. O time está muito bem sem o Pedro, mas pode ficar ainda melhor com o Pedro, porque é um outro tipo de atacante em relação aos atacantes que o Flamengo tem. Não sei que você está olhando desse jeito, Zé. Então, o que acontece? Tá te olhando? Tá olhando, eu quero encarando aqui, vai. Fantasmagórico é lá, Zé, não é aqui. Aí o que acontece? Eu tô vendo. Tá o Bruno Henrique. Tá o Bruno Henrique. Calma aí, Zé. Tô vendo umas curvas aqui que eu não conhecia, essas curvas. Você sabe que tem fantasmas nesse estúdio? Você sabia disso? Você sabe dessa história? Vocês são novos na casa, eu já trabalho aqui desde o século passado. Vamos voltar ali no prato. Desde o século... Eu comecei a trabalhar em 99. Você sabe que tem fantasma. Aqui era a antiga TV Tupi. Coisa assim. Aqui os prédios, a sede da ESPN é a antiga TV Tupi. O primeiro beijo da TV brasileira foi dado aqui. Agora, nesse momento, há uma discussão sobre fios brancos. Não, o Zé Elias está com tempo aqui, cara. Ô, Zé, tá na conta, vai, continua no Flamengo. Sem o Pedro, o Bruno Henrique muitas vezes foi adaptado e foi bem por ali. Agora teve o Everton Cebolinha, contusão mais recente, né? Que o Flamengo teve de um dos atacantes. Está no ar o programa, Zé, vai tranquilo. Aí o que acontece? Essa aí ele trouxe de casa, sabe, na mala. O Pedro podendo voltar é um atacante diferente em relação às características que o Flamengo tem hoje. É uma grande notícia, mas nesse momento o time está muito bem, também sem o Pedro, Edu. Muito bem. Muito obrigado.
Tô falando que o negócio não tá muito normal no programa. Ó, já o povo na TV, o povo vai participar. Estamos borrifando com assuntos pormenores nesse momento. E eu querendo trazer análise, mais uma vez, técnica. Pra ver se eu já recebi uma mensagem. Se algum viu um fantasma, também fazer o relato. Não gosto desses Como é que é o negócio? Para, isso aí se for de esporte, já viu um fantasma? Mas tu tem medo, para. Tem medo? Você tem medo de fantasma? Ele tem. Você não ouviu ele falando outro dia da história do brinquedo das crianças lá? Ah, é? Brinquedo assassino? O que é? Você tem medo? Pô, você é doido. Complicou. Olha, já tá suando. Vai. Coletivamente. Cara, eu acho, ô Zé, eu queria até falar do Wesley, o quanto esse cara, ele arma jogadas na posição que ele tá atuando, assim, de vir atuando, de construindo. Isso começou um pouco com o Tite, né? E aí, quando o Felipe entra, o Felipe potencializa demais o Wesley. Muita confiança para jogar. O que ele tá fazendo hoje precisa de confiança. E é o que ele mais tem. Dorival vai chamar. Eu não duvido não. São carentes do brasileiro. Vai chamar. Eu acho que teremos 2 nomes, Prates, na Wesley e tem um outro nome aí. O Gerson, com certeza, vai estar titular. Do jogador do Santos? O Pedro Ivo trouxe a informação aqui ontem, que o Neymar Júnior vai ser convocado no dia 7. Não só vai ser convocado, como que quase vai meio que tomar conta, porque quem está perdido escolhe caminho, né, Edu? Isso é um ditado que existe já há muitos anos. A situação do treinador não é das mais confortáveis, porque a seleção realmente terminou o ano mal. Né? A gente não sabe direito para qual caminho, para onde que vai a seleção brasileira. Nesse momento, mais novidade, quanto mais novidade, jogadores em alta, melhor para o técnico, porque ele tem que encontrar algum caminho agora. Ô, Prato, você pensar que o Léo Ortiz, quando foi chamado da seleção, as pessoas falam... Pelo Tite, estava no Red Bull Bragantino ainda. E aí todo mundo, mas... Aí ele foi conquistando o espaço dele, ele já é um jogador fundamental. Sim, já foi até volante com o Tite. O Flamengo, inclusive, abre mão do Fabrício Bruno porque está bem servido de zagueiros. Por causa dele e do que tem à disposição. Entendia que podia abrir mão do jogador até pela qualidade que tinha na reposição. Mas eu quero lembrar o seguinte, tudo tá ótimo, tá maravilhoso. Não, chatão. Tá maravilhoso. Filipismo, ninguém segura. Vai, desce o Brasil, entrega a Calma. Samurai, traz aquela balinha lá, Samurai. Sábado tem Vasco e Flamengo. Vamos devagar. Foi realmente um domínio muito grande do Flamengo na primeira fase, mas